Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o último vídeo de hoje, né? 462 dos Lugares Assombrados, capítulo 9, na pergunta número 13, mas findando ela, e depois tem outra pergunta aqui ainda. Então, o melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Nós já tratamos desse item no vídeo anterior, mas dando sequência. Então, quer expulsar, de certa forma, até porque eu uso esse termo assim, eu não concordo com esse termo expulsar os maus espíritos. Eu não concordo. Tem pessoas que recorrem à casa espírita e dizem assim: espíritos negativos, espíritos maus, obsessores, me acompanha e eu vim aqui para vocês dar um jeito, afastando esses espíritos de mim. Ora, mas para que afastar os espíritos maus de nós? Nós temos que entender que esses espíritos, eles só se encontram junto a nós porque semelhante atrai semelhante. Se as nossas atitudes, se os nossos comportamentos, se os nossos hábitos, se a nossa moral, se ela fosse de uma outra forma positiva, melhor, esses espíritos não estariam junto a nós, né? Então, uma vez que eu reconheço que eu estou em meio a espíritos inferiores, eu tenho que me resignar, aceitando com paciência, com bom senso, procurando entender que aqueles espíritos dependem de mim, como eu também dependo deles. Divaldo Pereira Franco, ele disse numa palestra que ele havia um espírito que o perseguiu durante 30 anos, todos os dias, 24 horas. E que aquele espírito, ele se tornou ser responsável por levar o Divaldo a orar, a policiar os pensamentos, a vigiar a sua moral. Porque Divaldo sabia que se ele baixasse o padrão vibratório, o espírito pegava ele. Então o espírito ficava próximo, observando quando Divaldo, possivelmente, baixaria o seu padrão vibratório. Então Divaldo, sabendo que o espírito podia, Divaldo mantinha sempre o padrão elevado. E de tanto Divaldo manter o padrão elevado, auto-evangelizou esse espírito. Então nós temos que autodisciplinar esses espíritos também, educando-os através da nossa transformação. Porque conforme a nossa mudança para melhor, eles percebendo aquela melhora, ou eles melhoram junto, conosco, ou eles saem de próximo da gente, saem da nossa volta. Mas dificilmente eles nos abandonam, porque ali há elos que os interligam a nós.
Então eles dependem de nós e nós também dependemos deles. Eu não peço para espírito sofredor, obsessor, se afastar de mim, não. Não. Os bons espíritos chegam e falam para mim se você gostaria que fizéssemos alguma coisa por você, Luiz? Não. Apenas que me dê força para que eu, aguente essa situação. Eu estou procurando manter a vigilância, a oração. Me dê força, que o resto depende de mim. Então, o melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons espíritos. Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão. Ou desaparecerão, como já dissemos, ou eles também se transformam, Visto que o bem e o mal são incompatíveis. O bem e o mal, eles são incompatíveis. É igual o óleo e água, não se mistura. Sede sempre bons e somente bons espíritos tereis junto de vós. Sede sempre bons e somente bons espíritos tereis junto de vós. Só que aí Kardec faz uma nova pergunta. Há, no entanto, pessoas muito bondosas, olha só. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Ali sempre passando aqueles processos de sofrimentos, a pessoa é bondosa, mas ela vive sempre ali, praticamente assim, em meio a ataques, aquelas coisas e tudo mais. Olha só para você ver. Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores, Então a pessoa é boníssima, mas está sempre sendo atacada pelas trevas. 24 horas sendo atacada. E essa pessoa, entendeu? Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo no caminho do bem. E está sempre, sendo atacada pelas trevas. Meu Deus, mas o que está adiantando a pessoa fazer, Fazer o bem, fazer isso, fazer aquilo, e está sempre sendo apedrejada pelas trevas, atacada. Então, para lhes exercitar a paciência e concitá-la a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais os possuem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas que ficam assim, se promovendo. O que é se promovendo, autopromoção? Essas pessoas que buscam, olha, assim para os seus amigos. Porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo, porque eu estou fazendo isso, porque eu faço isso. Você entendeu? Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, acontece isso, eu vejo isso, eu vejo... Essa autopromoção, a pessoa fica se promovendo.
Então, olha só para você ver. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem, né? Os que mais as possuem. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoas. Você se aproximou, alguém se aproximou de você e a pessoa começa a falar. Você sabe quem eu sou eu? Não. Ah, eu sou o médico fulano de tal. Ah, é você? É. Ah, então você... Ah, já ouvi falar em você. Mas você já ouviu falar coisas boas ou coisas ruins? As duas. Ah, isso é normal. Mas deixa eu te falar algumas coisas boas que eu já fiz na vida. E a pessoa fica ali 1 hora narrando praticamente o que ela não fez, né? Porque quem destaca o que fez é porque reconhece, a sua consciência ainda não atinou que ele não fez foi nada, porque ele está querendo autorreconhecimento, ele está querendo ser reconhecido pela humanidade. Nós não temos que buscar o reconhecimento na humanidade, e sim em Deus. Eu costumo dizer, o mais importante é Deus saber. O resto, com todo respeito. Mas infelizmente é assim. Tem pessoas que às vezes falam assim, ô Luiz, já ouvi dizer tanta coisa a respeito de você. Aí eu falo assim, ah, mas que bom, né? Maravilha. Graças a Deus, né, que a pessoa falou de mim. Pois é, só, a pessoa falou tanta coisa de você. Ah, mas eu acho até bom quando as pessoas falam mal de mim. Sabe? Porque quando as pessoas falam mal de mim, eu agradeço a Deus. Oh, meu Deus, muito obrigado. Porque eu vou analisar se a pessoa realmente, o que a pessoa diz tem fundamento. Porque se tiver, eu vou procurar me consertar. Agora, se a pessoa estiver equivocada, eu vou ter a mesma oportunidade de orar por ela ou por ele, né? Nem Jesus, que é Jesus, vamos usar esse termo, que é Jesus, agradou a todos, não que ele não quis e que ele não podia agradar, mas devido à nossa ignorância, nós não o aceitamos 100%, nem 50%, nem 20%, nem 10%, nem 5%. Então, mas eu fico numa birra comigo por dentro quando as pessoas me elogiam. Ah, mas dá vontade de pegar no pescoço da pessoa e pentear o cabelo dele ou dela. Se a pessoa vai pegar no pescoço para matar, não mato nem formiga. Eu mato formiga porque eu às vezes piso na formiguinha, tadinha, sem ver. Mas quando eu a vejo, eu desvio dela. Mas isso aí é característica de doido, você entendeu? Você já imaginou a pessoa andando assim no passeio, na rua, assim, pisa aqui, pisa ali, a pessoa fala, você está fazendo o quê? Não, eu estou desviando as formigas. Então, olha só, fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre ou ignora ou delas nunca fala. Eu só quando por motivos assim de instrução, de alguma coisa, que eu falo, comento alguma coisa que já fizemos assim há 20, 30 anos atrás, ou de alguns dons que a gente possui, dons mediúnicos, mas eu não fico me exaltando por aí,
fiz isso, fiz aquilo, faço isso. Não. Eu detesto elogios. Quer me deixar eu com a pá virada, como se diz o mineiro, é me elogiar. Quer me agradar? Desce a lenha em mim. Porque é o que eu mereço. Eu não mereço ser elogiado. Toda honra e toda glória a Deus e a Jesus, ao professor Eurípides Barçanufo, ao Dr. Bezerra de Menezes, aos bons espíritos, médium, que busca na terra reconhecimento, ele desconhece a doutrina dos espíritos, ele desconhece nosso Senhor Jesus Cristo, ele desconhece os desígnios das leis do Criador. Médium não está na terra para se destacar. Ele está na terra para aproveitar as leis do Criador para a autodesintoxicação íntima. Há tanto veneno no coração de um médium que, se ele raciocinasse, ele permaneceria todo o tempo calado. Porque só de abrir a boca, ele já pode matar alguém com as toxinas dele. Ah, não é assim também não, Luiz. Ah, não é assim, porque você habituou, né? Você habituou no misticismo, no esoterismo. Então é lógico que lá no misticismo, no esoterismo, eles não pregam dessa forma, porque essa forma para eles não surte efeito, né? Nenhum. Agora aqui não. Aqui é Kardec. Aqui é Deus, aqui é Jesus, aqui é o professor Eurípides, aqui é o Dr. Bezerra de Menezes. Não tem nada de você entendeu? De Exu, não tem nada de não. Então você viu, aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora ou delas nunca fala. Para que ficar falando? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Para quê? Fiz, passado, para quê? Nós temos que nos preocupar com o hoje, com o que nós temos que fazer hoje. O dia mais importante da nossa existência cósmica universal chama-se hoje. Não foi ontem e nem amanhã, né? Tem pessoas que dizem assim, o dia mais importante da minha vida foi quando eu casei. Tá, depois de 2 anos, se separam. Não vou dizer nem por que se separam. Aí você encontra com ele ou com ela e pergunta, o dia mais importante da sua vida ainda continua sendo o dia que você casou? Luiz, eu não vou nem responder, viu? Mas mudou de ideia por quê? Então a gente tem que pensar antes de falar. Tem coisas que a gente não precisa ficar falando. Zíper na boca. Falar menos. Então, olha só para você ver. Deus é tão perfeito que existe aquela historinha assim, que condiz aqui com o assunto. Olha só para você ver, nós temos 2 olhos. Para quê? Para enxergar mais. 2 orifícios de ouvido. Para quê? Para ouvir mais. 2 orifícios na narina. Para quê? Para respirarmos mais. E uma só boca. Para quê? Para falarmos menos. Você viu a sabedoria divina? Tudo mais. A boca, menos. Uma só. Mas o pensamento... Não, gente, não vamos misturar as coisas, não. Não estamos tratando de pensamento. Nós estamos tratando aqui do físico aqui. Nós temos que ter postura.
Se nós não temos postura mental, mas vamos ter pelo menos postura física. Porque às vezes as pessoas não aguentam e faz fofoca quando vê as coisas. Ai, menina, vem cá, vem cá, vem cá. O que foi? Eu vi uma cena ali agora, ó, preciso contar para você. Escutei algo hoje, eu tenho que te contar. E a boca é uma só, né, coitadinha? Que a pessoa acaba falando. Luiz, mas não é a boca que fala, né? É o espírito. Não, mas nós estamos tratando do físico, né? Então, olha só para você ver a questão de número 14. Kardec pergunta assim: que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu vou deixar essa questão, porque ela é um pouquinho grande e não vai dar tempo de inserir toda nesse vídeo, e é só 3 vídeos que nós gravamos agora. Porque se desse tempo, eu ia tratar desse assunto aqui. Mas eu não posso começar essa questão tão importante e por questão de minutos aqui no vídeo, que já está acabando o vídeo, deixar de falar algumas coisas sobre o exorcismo. Que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Primeiramente, que não existe eficácia em exorcismo. Quem opta pelo exorcismo é porque não tem moral, é porque não tem conhecimento. Então aquilo ali é uma pobreza de espírito. Exorcismo é falta de moral de quem pratica o exorcismo. É falta de moral, é falta de conhecimento. E por aí em diante vai, só que nós não vamos tratar da questão toda agora. Mas você já disse tudo. Não disse não, só apenas citei esses 2, 3 nomes só. Falta de moral, falta de conhecimento, falta de cultura. Só isso só, mas pela frente aqui. Dá para gravar uns 5, 10 vídeos, só essa questão. Então, nós vamos deixar para o próximo vídeo essa questão de número 14 aqui. Tá bom?